Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Então abra o seu coração, porque Deus quer falar muito com você. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Quero meditar com você hoje, João capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. A palavra de Deus está sendo clara. Olha o que Jesus, ele aproveita da situação para dizer: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Vou repetir: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Jesus está falando que é preciso ter esforço e esforçar-se por um alimento que não se perde. A pergunta que eu já posso fazer de cara para você é: por qual alimento você está se esforçando? Por qual alimento você está se esforçando mais? Para o alimento desta terra ou para o alimento do céu? Sem dúvida alguma, o mundo de hoje, muitos estão correndo mais atrás de alimentos desta terra do que alimentos do céu. Por exemplo, uma pessoa que só pensa em trabalhar e diz que não vai para a igreja e diz que não reza porque não tem tempo, porque trabalha muito, porque estuda muito. Então, você está buscando mais o alimento desta terra do que o alimento do céu. Estamos nos esforçando por qual alimento? Interessante, o que é alimento? Alimento é aquilo que nos satisfaz. Quando a gente está com fome, a gente precisa comer para nos satisfazer. Então nós podemos entender aqui alimento como satisfação. Qual é o alimento que estamos buscando para satisfazer a nossa alma? O que você tem buscado para satisfazer o teu coração? Muita gente tem buscado as coisas desta terra para satisfazer o seu coração. Tem muita gente que trabalha porque acha que isso vai satisfazer o teu coração. Faz isso, faz aquilo, quer saber só de viagens, só quer saber de festas, só quer saber das coisas mundanas. Quando não vai para o pecado, né? Que aí é pior ainda, porque quer satisfazer o coração. Alimento é aquilo que satisfaz. Qual alimento que você tem buscado? Jesus está deixando claro: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Ou seja, tudo que está nesta vida passa. Tudo que está nessa vida passa. Você vai perder tudo que está aqui. Você vai perder seu dinheiro, você vai perder seus bens, você vai perder sua vida neste mundo. Então por que a gente vai viver uma vida inteira buscando o alimento desta terra, sendo que um dia eu vou perder tudo isso? Claro, com isso eu não estou dizendo que você vai parar de estudar, você vai parar de trabalhar, não estou falando nada disso. Eu estou falando qual o alimento que você tem buscado para satisfazer o teu coração. Jesus está querendo te dizer que Ele é o verdadeiro alimento que pode trazer felicidade para a tua alma. E nós não podemos, em vista do outro, deixar este, que é o mais importante. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece a vida eterna. Ou seja, este alimento você tem que buscar, um alimento que te guarda para a vida eterna, porque este alimento não passa. O único alimento que não passa é fazer a vontade de Deus. Em outro contexto do Evangelho, os apóstolos abordam Jesus na hora do almoço e oferecem comida para Jesus. E Jesus não aceita comida. E ele diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isso foi lá no poço de Jacó. Ele estava convertendo aquela samaritana. E ali era o alimento dele: fazer a vontade do Pai. Filho e filha, este é o verdadeiro alimento da tua alma. Fazer a vontade de Deus. Todo o resto vai passar, mas esse não vai passar.
precisamos nos satisfazer, ou seja, precisamos satisfazer o nosso coração, preste atenção nisso, precisamos satisfazer o nosso coração com coisas que nos levam para a vida eterna. Você precisa satisfazer teu coração com coisas que te levam para a vida eterna, com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Então você tem que se alimentar da Eucaristia, você tem que se alimentar da confissão, você tem que se alimentar do Santo Rosário, você tem que se alimentar da Palavra de Deus, você tem que se alimentar do jejum, você tem que se alimentar da meditação das coisas de Deus, você tem que se alimentar de amar as pessoas, você tem que se alimentar de fazer o bem, você tem que se alimentar de fazer a vontade de Deus, e isso vai levando você para a vida eterna. Porque o que adianta você se alimentar das coisas desta terra? Você vai perder tudo isso. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ou seja, o alimento que se perde é o alimento do mundo. Existe um alimento que não se perde, e este alimento só pode vir de Deus. Só Deus pode saciar o teu coração de verdade. Só Deus pode te dar um alimento para saciar o teu coração de verdade. E só o alimento que é eterno, só o alimento que permanece para a vida eterna é o que é capaz de salvar você. Por isso se questione. Se questione do que você mais tem se alimentado. Tem gente que está se alimentando mais de Netflix do que Palavra de Deus, por exemplo. Se questione do que você mais se alimenta hoje. Deus quer alimentar você com alimento de vida eterna. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.